Tendo passado mais de 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, muito se fala, mas pouco se conhece a respeito de suas revelações, tão cheias de significado e de mistério. Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, numa pequenina aldeia de Portugal. Mais especificamente num local chamado Cova da Iria. Esse fato é narrado naquela singela e tão comovente canção cuja letra diz: na 13 de maio na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. E hoje nós vamos juntos conhecer essa história e saber do importante alerta que a profecia de Fátima traz para nós. Mas antes, ajude esse canal a crescer, deixe seu like, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Em 1917, Nossa Senhora de Fátima profetizou aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que, se a humanidade não desse ouvidos aos apelos que ela vinha fazer, começaria uma Segunda Guerra Mundial pior que a primeira e que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. O que de fato aconteceu, na Segunda Guerra ocorreu de 1939 a 1945 e a Revolução Comunista na Rússia eclodiu um mês depois da 6ª aparição. Nossa Senhora vinha pedir a conversão pois, do contrário, duras perseguições se desencadeariam contra a Igreja e a mão de Deus puniria a terra por sua infidelidade. Qual caminho a humanidade seguiu? Todos nós sabemos. Entretanto, por cima destas previsões mais catastróficas, Nossa Senhora anunciou um sol de esperança. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. As profecias de Fátima são, antes de tudo, palavras de confiança e de certeza da vitória. Não é o anúncio do fim, mas a aurora de uma nova era histórica. Esta era histórica virá como uma grande misericórdia. O triunfo dela é o triunfo de Cristo. É o reino de Maria no reino de Cristo. Sua presença materna transbordava amor e preocupação para com seus filhos do mundo todo. Não foi à toa que ela deixou para o mundo uma mensagem de inestimável valor. Cabe ressaltar que as palavras que a Virgem Maria pediu para aquelas crianças transmitirem em nada contradiziam o conteúdo da fé. Ou seja, tudo o que Nossa Senhora revelou possui convergência total com o anúncio de seu Filho Jesus. Início das aparições. No dia 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora se manifestou aos 3 pastorinhos, pedindo orações e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. Recomendou também que rezassem o terço todos os dias. Depois de assistirem à missa na igreja de Aljustrel, onde moravam, os pastorinhos saíram em direção à serra com seu pequeno rebanho de ovelhas. Eis que Lúcia disse: Vamos para as terras de meu pai, na Cova da Iria. Obedecendo, os outros tocaram as ovelhas, e lá se foram pela serra de Aire. Por volta do meio-dia, após terem tomado seu lanche e rezado o terço, conforme o pedido que o anjo lhes havia feito, de súbito, as 3 crianças viram como que um clarão de relâmpago, que as surpreendeu. Olharam para o céu e, depois, umas para as outras, e ficaram mudas e pasmas, pois o horizonte estava limpo e sereno. Que seria? Antes de continuar com os pastorinhos é preciso falar sobre o anjo. Pois assim como o nascimento de Jesus foi anunciado pelo arcanjo São Gabriel, também as aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos foram preparadas por meio de 3 aparições do anjo de Portugal, depois das quais passaram a ter uma vida de oração e sacrifício muito mais intensa, tudo oferecido em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. Assim como o nascimento de Jesus foi anunciado pelo arcanjo São Gabriel, também as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos foram preparadas por meio de 3 aparições do anjo de Portugal, depois das quais passaram a ter uma vida de oração e sacrifício muito mais intensa, tudo oferecido em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. A primeira das aparições deu-se numa colina próxima da Cova da Iria, denominada Cabeço. No verão de 1916, quando os 3 pastorinhos brincavam no terreiro da casa dos pais de Lúcia, junto a um poço ali existente, aparece-lhes novamente o anjo, como narra Ir Lúcia. As crianças passam a ter presente em sua alma a necessidade de reparar os pecados dos homens. No fim do verão ou princípio do outono de 1916, mais uma vez na Louca do Cabeço, deu-se a última aparição do celeste mensageiro.
Havendo as crianças terminado de merendar, em vez de começarem a brincar, foram rezar numa gruta próxima. Estavam eles de joelhos inclinados, rezando a oração ensinada pelo anjo, quando ele tornou a se fazer ver, como nos conta a Ir Lúcia. As palavras do anjo produziram profunda impressão nas 3 crianças, as quais, a partir de então, começaram a sofrer e rezar fervorosamente pelos pecadores. Estavam assim já preparados para o encontro com a rainha dos anjos. Retomando a história dos pastorinhos que olharam para o céu e, depois, umas para as outras, ficaram mudas e pasmas, pois o horizonte estava limpo e sereno. Que seria? Lúcia, então, ordenou. Pois vamos. Disse Jacinta. A meio caminho, viram um segundo relâmpago. Com redobrado susto apertaram o passo, continuando a descer. Porém, mal haviam chegado ao fundo da cova da Iria pararam, confusos e maravilhados, e ali, a curta distância, sobre uma carrasqueira de pouco mais de 1 metro, aparecia-lhes a Mãe de Deus. Segundo as descrições da Ir Lúcia, era uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. O vestido, mais alvo que a própria neve, parecia tecido de luz. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado ao pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal eram vistos roçando as folhas da azinheira. Um manto lhe cobria a cabeça, também branco com bordas de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos, as trazia juntas a rezar, apoiadas no peito, da direita pendia um lindo rosário de contas como pérolas brilhantes, do qual pendia uma cruz de intensa luz prateada. Seu único adorno era um delicado colar de ouro, de pura luz, que lhe caía sobre o peito, do qual pendia uma pequena esfera do mesmo metal, quase à altura da cintura. Diante da admiração respeitosa dos pastorinhos, a Santíssima Virgem lhes disse com suave bondade, segundo o relato da Ir Lúcia: Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. De onde é você, messê? Lhe perguntei. Sou do céu. E que é que você, messê, me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 3 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu. Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Parece-me que devia ter de 18 a 20 anos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, etc., que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos,
Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A celeste mensageira havia produzido nas crianças uma deliciosa impressão de paz e de alegria radiante. De tempos em tempos, o silêncio em que tinham caído era cortado por esta jubilosa exclamação de Jacinta. Que senhora tão bonita! Que senhora tão bonita! Nesta, como nas outras aparições, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia, sendo que Jacinta só via e ouvia o que ela dizia. Francisco, entretanto, não a ouvia, mas somente a via. Quando as duas meninas lhe relataram o que Nossa Senhora disse a respeito dele, ficou muito contente, cruzando as mãos acima de sua cabeça, exclamou em alta voz: Ó minha Nossa Senhora! Terços digo eu quantos vós quiserdes. Aquela senhora tão bonita, como dizia Jacinta, não deu nenhuma ordem para as crianças manterem sigilo sobre a aparição. Mesmo assim, fizeram um pacto infantil de segredo, resolvendo não contar nada a ninguém, tal como haviam feito quando o anjo lhes aparecerá. Como sabemos, crianças não são boas para guardar segredo, e Jacinta tão logo se encontrou com a mãe, correu para contar-lhe o que tinha ocorrido na cova da Iria. Mas esta não lhe deu nenhum crédito e julgou tratar-se de imaginação infantil. Mais tarde, durante o jantar com toda a família reunida, Jacinta tornou a contar sua história, deixando seu irmão Francisco numa situação bem difícil. Por um lado, não queria mentir e, por outro, não queria quebrar a promessa feita à prima Lúcia. Optou por ficar em silêncio. Porém, ao ser interrogado pelo pai, o qual sabia ser o filho incapaz de mentir, não restou outra saída senão confirmar o que Jacinta acabava de contar. Foi impossível evitar que a notícia corresse por toda a parte. Ao todo Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos mais 6 vezes, sempre no dia 13 de cada mês. A profundidade teológica e o caráter profético daquelas mensagens sempre causaram espanto e até mesmo fascínio naqueles que possuíam certa instrução das letras e conhecimento geopolítico do mundo naqueles tempos. Como aquelas crianças broncas e letradas podiam transmitir mensagens que exigiam um conhecimento interdisciplinar? De certa forma, essa situação corroborou por atestar a veracidade daquele acontecimento sobrenatural. E, de fato, o era. E essa foi a história da primeira aparição e da importante mensagem para nós. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Em um próximo vídeo conheceremos mais dos segredos de Fátima e saberemos mais dos pastorinhos, dos milagres e de toda a mensagem profética de Nossa Senhora. E você que chegou até aqui, deixe seu like, curta e compartilhe. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe você.